Olá, meu aluno querido, tudo bem com você? Aqui é o professor Pablo Jamilk e eu vim fazer um comentário sobre uma das questões que nós tivemos na prova da Polícia Civil do Paraná, que foi aplicada aí no último fim de semana, e nós tivemos uma questão com problema em sua composição. Das 15 questões, esta é a única que apresenta inconsistência de gabarito, inconsistência de formulação, que prejudica o julgamento objetivo da questão, e esta questão merece ser anulada. Eu vou explicar o porquê disso agora. Talvez você tenha acertado essa questão. Se você acertou, muito provavelmente você foi mais pela intuição e talvez tenha deixado alguns detalhes para lá, tenha deixado algumas coisas passarem, beleza? Eu vou explicar para você o porquê dessa questão dever ser anulada. Vamos comigo para você entender? Era uma questão que falava sobre o pronome relativo, como eu já havia previsto na minha revisão, né? Falei que provavelmente apareceria uma questão sobre pronomes relativos. A banca pede para você analisar a expressão em que. Perfeito? Em que este em é uma preposição e este que é um pronome relativo. Ótimo. Vamos lá. Nos trechos, os enganos em que verificamos ter ocorrido e foi indiscutivelmente disparada pela arma em que o acusado deixara suas impressões digitais. E agora vamos lá, considere as afirmativas a seguir. Bem, o gabarito, como você observa aqui, indicou que 13 e 4 eram as questões corretas, mas vamos analisar uma por uma para eu poder deixar isso aqui claro para vocês, tá? Primeira questão. Nas duas ocorrências, trata-se de pronome relativo. Perfeito, isso está correto. Acompanhada por preposição, o que também é correto. Requerida em ambos os casos por verbos intransitivos. Bem, aqui nós temos um problema, porque incorrer é transitivo indireto. Quem incorre, incorre em alguma coisa. E esta preposição em que está aqui não vem, tá, em razão do verbo deixar as suas impressões digitais. Muito embora o verbo deixar seja um verbo transitivo direto. Quem deixa, deixa alguma coisa, né? Um VTD. VTD. Já não é intransitivo. Mas essa preposição aqui está introduzindo, na verdade, um elemento locativo, um adjunto adverbial de lugar. Tá ok. Então, a letra A, ou melhor, a assertiva 1, incorreta. A assertiva 2. A função sintática desses dois pronomes é a mesma, uma vez que eles vêm acompanhados da mesma preposição. Errado, né? Porque a função sintática desse primeiro termo aqui é de objeto indireto, ao passo que essa segunda ocorrência aqui é de adjunto adverbial. Perfeito? Já havia mostrado isso antes, então errada. Agora começamos com os problemas, então preste muita atenção ao que eu vou explicar agora. As orações que esses pronomes relativos introduzem completam o sentido dos termos antecedentes enganos e arma. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos analisar a composição. Eu tenho aqui os enganos em que verificamos ter ocorrido e arma em que o acusado deixara suas impressões digitais. Pelo comando da questão, ele diz: orações que esses pronomes relativos introduzem completam o sentido dos termos antecedentes, que são enganos e armas. Correto. Você concorda comigo que enganos e armas são dois substantivos? Muito bem. Vamos começar pelo básico. Se eu tenho um elemento que funciona como complemento de sentido de outro termo, eu só posso ter 3 funções sintáticas, tá? Eu vou colocar isso aqui no quadro para você. Se você foi meu aluno, em alguma circunstância, isso você deve ter aprendido. Se a banca disser complemento de sentido, tá? A concentração aqui deve ser no termo complemento. Eu só posso ter 2 termos. Eu posso ter um complemento verbal, ok? Um complemento verbal. E eu posso ter um complemento nominal. Correto? Se eu tiver um complemento verbal, significa que eu terei ou um objeto direto, certo? Ou terei um objeto indireto. Bem, não é o caso nessa sentença. Por quê?
como você está observando ali no nosso slide, deixa eu fazer a transição aqui para você, as palavras engano e arma são substantivos, então esses termos não completam substantivos, aliás, não completam verbos, estão completando substantivos. Só sobraria a possibilidade de nós termos complemento nominal. E daí, essas duas orações deveriam se chamar orações subordinadas, substantivos e completivas nominais. Mas não é esse o caso. Porque se você observar, o que nós temos ali em cada uma dessas sentenças, tá? Preste bem atenção que eu vou voltar lá para te mostrar. Enganos em que verificamos ter ocorrido e armas em que o acusado deixar suas impressões digitais. Essas duas são orações subordinadas adjetivas restritivas. Então, está incorreto dizer que essas orações completam o sentido dos vocábulos antecedentes. Essas orações restringem o sentido dos substantivos antecedentes. Não é uma oração com função de complemento, é uma oração com função de adjetivo que restringe o sentido do termo antecedente. Só por esse fato, nós já deveríamos anular a questão, porque não sobraria gabarito, tá? Porque, como você acabou de observar, a assertiva 3 está incorreta. A assertiva 4 também tem um problema. O pronome que pode ser substituído. Preste bastante atenção ao comando dessa questão, tá? Vou mudar a cor da minha caneta aqui. Pode ser substituído por outro pronome relativo, que ele não disse qual seria, de mesmo valor semântico, mas de gênero e número diferentes. Bem, nesse caso, o único pronome cabível para essa circunstância seria a expressão o qual, em que a palavra qual é o pronome, certo? E esse o um artigo. E aí no primeiro caso, nós teríamos uma substituição que seria assim: os enganos nos quais verificamos ter incorrido. E a segunda substituição seria a arma na qual o acusado deixar suas impressões digitais. Bem, Pablo, qual é o problema aqui? Perceba, eu vou voltar ali para você observar, que a banca disse poderia ser substituído. O pronome que, ele não disse qual. Ele não disse se era o primeiro pronome que, ou se era o segundo pronome que, ou se os dois. Beleza? Então, só pelo comando da questão, já há um prejuízo para o julgamento objetivo. Por quê? Porque não fala qual o pronome é. Se ele não fala qual o pronome é, você pode subentender que você está falando dos dois. Vamos ver qual o problema nisso. Ele diz, pode substituir por um pronome de gênero e número diferentes. Correto. Então, se eu substituir a forma em que pela forma nos quais, eu utilizei aqui masculino e plural. Beleza? A palavra que tem forma neutra de gênero, vem para um masculino e um plural. Mudou o número. Mas quando eu troco em que por na qual, eu tenho o quê? Feminino e singular. Ora, o que é que está diferente aqui? Aqui está diferente somente o gênero, não o número. Eu não posso trocar o pronome que por qualquer outro pronome em gênero e número diferentes. Porque se ele diz gênero e número diferentes e não especifica qual o pronome, quer dizer que aqui eu também poderia escrever nas quais e aqui eu poderia escrever nos quais. Isso pensando só no gênero. E no número eu poderia escrever aqui no qual e aqui nas quais. O que não é possível.
pelo fato de ele não falar a primeira ocorrência do que, a segunda ocorrência do que, na primeira ocorrência substituir por no qual ou pronome com gênero masculino e singular, na segunda ocorrência feminino singular ou primeira, né, masculino plural, por ele não ter colocado esse subsídio na questão, prejudica-se o julgamento objetivo, ou seja, não há resposta possível, porque a assertiva 4 também está incorreta, certo? Eu não tenho gabarito possível. Por essa razão, a questão 12 desta prova da Polícia Civil do Paraná deve ser anulada. Eu sei que a banca Copswell não tem humildade para assumir os erros e anular questões de língua portuguesa. É histórico. Mesmo questão errada, a banca se arroga de um direito qualquer ali e não anula as questões. Mas eu estou fornecendo os indícios aqui para que você possa analisar objetivamente essa questão. Maravilha? Então está aí subsídio para você formular o seu recurso e torcer para que haja uma iluminação, né, a comissão que organiza aí o concurso com essa banca examinadora e anule a questão 12 que está incorreta do ponto de vista sintático, porque há um erro conceitual ali, um erro conceitual gravíssimo e para quem estudou análise sintática, para quem fez qualquer curso ou tem um livro de português, esse é um erro de iniciante. Confundir complemento com restrição. Isso é um erro terrível. E, no segundo ponto, erro do ponto de vista de formulação, que impede a resolução da questão. Maravilha? Um grande abraço, até um próximo vídeo e continue estudando. Força, guerreiro!